Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Talk na Chapada, podcast da TV Chapada das Mesas. E é com grande satisfação que hoje trazemos, um grande músico e hoje advogado, o nosso amigo, nosso parceiro, de vida também, de música, para quem conhece e para quem não conhece, Dr. Marcos Belo. Satisfação, meu irmão, ter você aqui no nosso programa. Se apresente para quem não lhe conhece, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Fica à vontade. Muitíssimo obrigado, prezadíssimo Luciano. Meu nome é Marcos Eduardo, eu sou de Carolina, conhecido como Marcos Belo. Então, para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem, conforme o Luciano havia dito, Marcos Belo, como surgiu o seu interesse pela música? A gente sabe que você tem uma vida nas raízes da música carolinense, Participou de uma das primeiras bandas de rock da cidade, já tocou diversos estilos. Enfim, a gente gostaria de saber como surgiu o seu interesse pela música e como foi essa sua trajetória nessas primeiras bandas de rock em Carolina. Bem, eu pressuponho que tem algo algo relacionado com minhas raízes. A minha avó, ela cantava, eu tenho 2 tios que são músicos, que tocam violão, primos que são guitarristas na região de Pedreiras, no Maranhão. E, na verdade, o meu interesse pela música nasceu quando a gente ainda morava aqui na rua Benedito Leite, próximo à casa do seu Luzimar, do saudoso Luzimar. Em seguida, a gente mudou para a rua Ricardo Martins, próximo à casa do José Maria, do grande mestre José Maria. E a gente ia sempre tomar banho de rio, no cais. E quando a gente voltava, eu ficava vislumbrado com o ensaio do Bando da Lua, da banda, o musical Bando da Lua, do seu saudoso Pedro Albuquerque Silva, que ficava ali na subida, próximo a Itapuã. Então, quando a gente voltava, eu ficava lá olhando, tinha uma cancela e ficava olhando os músicos tocando, Eu acho que deve ter alguma coisa relacionada a tudo isso. E como é que surgiu o seu primeiro contato com instrumentos musicais? A gente sabe que você é um exímio guitarrista, Como é que surgiu esse primeiro contato com a guitarra elétrica? Bem, eu comecei na música muito precoce. Aos 9 anos de idade, eu já dava os meus primeiros acordes. Eu recordo que meu pai adquiriu um violão do Pita, um violão de Giorgio, grande, estudo número 18. E eu tinha a mão pequena ainda para poder colocar no braço acordes dissonantes, enfim. Mas comecei a tocar com 9 anos de idade. E a primeira guitarra elétrica que eu peguei, que eu tive o privilégio de segurá-la, foi uma guitarra tonante azul do mestre José Maria, que a gente morava ali próximo, eu muito curioso, estudava violão com o Zé Maria e o Dolman, do seu Disseu. Então, eu curioso, ele disse, pega a guitarra aqui, Marcos. E tinham 2 pedais coros, um drive e uma distortion. Aliás, um distortion drive e um chorus. E a guitarra tonante na própria casa dele, ali na Ricardo Martins, salvo engano, 420, o número, E originou até uma banda posteriormente com esse nome, Garage 420. Marcos, quais são as suas principais referências, musicais? Bem, eu as divido em 3. Eu tenho os grandes ícones que vi tocar pessoalmente, como foi o mestre Adilino, o mestre Zé Maria, que fica aqui a minha eterna consideração. E a gente gostava de ver as bandas tocando de Araguaína. Então aqui a gente também tinha como referência, na região, guitarristas como o Robertinho do Clique, o Chaguinha, o Delfonso, aliás, da banda Magnata, Chiquinho França. Então essas são as minhas raízes regionais. Ainda com o molequinho da banda FM e também o Paulinho Braga, meu amigo de infância, Paulinho Braga, Ferrugem, Almeirão. Então essa seria a minha referência regional. No que toca a referência nacional, eu gosto muito do Robertinho de Recife, Pepeu Gomes, Luiz Caldas, que para mim é um dos maiores instrumentistas do mundo, Armandinho, do trio Dodô e Osmar, Antiga Cor do Som, Toninho Horta, Faísca, gosto muito do Eduardo Hanoi, gosto muito do Kiko Loureiro e
e outros que eu tive o privilégio, na verdade, Mauricinho Laviné, e tive o privilégio de estudá-los. Sobre os internacionais, como a gente pode dizer na linguagem musical, o meu guitarrista preferido é o Ed Van Halen. Primeiro, por causa da dificuldade que se tem de estudá-lo, né? Ele estudou muito sozinho, técnica só dele, então é muito difícil executar qualquer coisa que vinha, na verdade, a ser feito pelo Ed Van Halen, né? Que não está mais dentre nós. Gosto muito do John Petrucci, que estudo até hoje. Gosto muito também do Steve Vai. Não todas as coisas, mas é um estilo muito, muito lindo, muito bonito e difícil de tocar. E seriam essas as minhas referências. Mesmo tocando em baile, a gente tinha sempre que tocar alguma coisa, como Beat It, por exemplo, que é do Ed Van Halen, né? Que todo mundo... Aliás, Beat It do Michael Jackson, né? Que na verdade o solo que foi feito pelo Ed Van Halen. Jump, né? Cheguei em inúmeras bandas de baile e a gente tinha que tocar. Quando chegava lá, a primeira coisa que eles perguntavam era: e aí, você toca Jump? Porque era um divisor de águas para o guitarrista. E você tinha que tirar no ouvido. Não tinha aquele negócio de videoaula, não existia aquela questão da internet, tá tudo ali colocado, esmiuçado. Não, era ali no gravador. Muitas vezes você pegava uma caneta com a fita, e aí você embolava, aí você pegava, metia lá aquele furinho, voltava, atrasava a rotação do toca-fita ou do pitch do prato para poder compreender, cheio de barulho, mas era assim que a gente se virava para poder tocar. Maravilha. A gente está falando muito dessas influências e por que não a gente, né? Queria que você tocasse alguma coisa de algo lá realmente ali dos primórdios, aquelas coisas que você começou a tirar de ouvido, as suas primeiras percepções na música e no instrumento. Se você pudesse dar alguma demonstração pra gente. Inclusive, antes de mais nada, e antes que a gente esqueça tanta história, a palheta que a gente fazia, que a gente confeccionava aqui em Carolina, não era uma palheta como essa, né? Essas aqui, na verdade, né? Era de tampa de margarina. Então ficava tudo muito complicado, até a confecção, uma tesoura molada, um estilete, para se fazer uma palheta para tocar na época, né? Então é isso. Vamos ver o que é que sai. Marco Belo, você pode falar um pouco sobre a sua trajetória como mesário, né, de grandes bandas, né? Te deu um arcabouço, né, musical muito grande, uma experiência, né, de vida realmente, de lidar com grandes eventos, com grandes profissionais do meio. Porque uma coisa é você trabalhar no nível amador, outra coisa é você trabalhar a nível do mainstream, né, no nível profissional da música. E você teve essas felizes passagens, né, e tenho certeza que te enriqueceu muito. Como é que foi esse período que você trabalhou com as grandes bandas? Eu vim para o mundo do áudio, até mesmo porque quando a gente começou aqui em Carolina, nós fomos também os precursores do ritmo eletrônico. Fui eu e o Fábio Marinho, com uma banda chamada Doce Vício. Então a gente pegava o equipamento do Gilmar, da Visão, ou então do Pedro Machado Dias, que era o mesário, como a gente falava, entre aspas, do Bando da Lua. E eu que tinha que ligar, na verdade, aqui no Hot Center, inclusive tem até uma brincadeira do Carlão. Então eu tinha que ligar o equipamento e eu fui despertando, lá com o Gilmar também, aprendendo a fazer cabos e tudo. Até que sofri um acidente de moto e fraturei a mão direita, a mão da palheta, porque guitarra, instrumento é mão direita, certo? É palhetada, é punch de palheta, e eu tenho dificuldades. E aí, por causa disso, em detrimento disso, eu vim para o mundo do áudio, né? Vim, na verdade, para o mundo do áudio. E trabalhei com muitas bandas como operador em grandes eventos. E o que aguçou também, sobretudo, e agradeço o meu crescimento com responsabilidade. Porque a responsabilidade de um operador, de um técnico de som, ela começa desde o momento que você liga o equipamento, que você
sobe ao poste, ou então que alguém suba ao poste e ligue aquele equipamento até o final. A responsabilidade é praticamente inteira do técnico, o operador de áudio, porque sem ele o evento não acontece. E isso, na verdade, me enriqueceu muito com a questão do senso de responsabilidade. Aguçou mais o meu senso de responsabilidade. Maravilha. Você pode falar algumas bandas que você trabalhou nesse período? Como operador, eu trabalhei na G Sonorizações, trabalhei em uma banda aqui de Imperatriz também, banda Baetes, há muito tempo. Trabalhei na banda Zoom, no estado do Pará, e em vários, assim, eu não posso dizer vários, mas em alguns trios elétricos também, quando cheguei na região de Serra Talhada e Juazeiro da Bahia. Maravilha. E é outra experiência, né? Trio elétrico para palco ou não tem? Porque já é uma outra pegada, né? É uma diferença exorbitante. Até porque quando se está em um trio, por exemplo, o trio Onyx, né? Banda Onyx que tocou aqui na Praça Doutor Zeca muito tempo atrás. O trio Onyx, ele era como se fosse um trio palco. A mesa, o mixing, ele ficava embaixo. Ele não ficava em cima, né, sobre o trio. Então, você tem que ter uma percepção muito grande, né? Então, os grandes operadores de trio, os grandes operadores de áudio, eles são, na sua totalidade, quase todos músicos. Porque você tem que ter uma percepção grande com o PA. É o public acting, né? Como a gente fala. É diferente do trio elétrico. Ali, o trio elétrico, você tem tanto operador que é experiente que ele não precisa nem de fone, só por causa da vibração das SPLs, né, das libras de pressão sonora, ele já sabe se o bumbo está chegando, o que está faltando de cima do trio elétrico. É totalmente diferente. Hoje a tecnologia ajuda bastante, né? Mas antigamente eu acredito que era mais artesanal ainda, né? Essa sensibilidade, essa textura de você perceber e fazendo os cortes, a equalização, mixagem, para tudo soar harmônico, né? Você teve alguma experiência também em estúdio? Tive. Eu gravei no estúdio do Remi, do seu Zequita, maestro Zequita, em São Luís. Eu tive na Focus também fazendo algumas pontes de trilhas com o produtor J. Gomes, que foi o mesmo produtor da banda Reprise. E também fiz alguns trabalhos com o Rogério do Maranhão, no estúdio Via Brasil, em São Luís. Mas tudo de forma analógica. Naquela época se gravava com aquele ADAT. Era uma fita, na verdade, que transformava, que mixava. Por exemplo, você chegava, gravava, suponhamos. Aqui, hoje não, a máquina conserta. Sim. Certo? A máquina conserta. Mas naquela época você ia fazer isso aqui. Então, se você desse com duas cordas, né? E uma saísse mais alta que outra, você tinha que refazer. Tinha que voltar a fazer tudo novamente. A palhetada não podia ser para baixo ou para cima, não podia ser diferente. Ela tinha que ser constante, porque senão dava uma diferença lá. Para você ter ideia da dificuldade. Hoje não. Hoje a máquina ela conserta. Né? Tem compressor para isso, tem equalizador para aquilo e você consegue igualar. Faz as costuras. Exato. Né? Mas naquela época, você fazer, por exemplo, um arpejo. Se você fizesse isso aqui, ó, já tinha que voltar e consertar. Tinha que ser isso aqui, ó. Tocar de forma uníssona todas as cordas. Se fosse o contrário, já tinha que voltar e consertar lá atrás novamente. Essa era a dificuldade de se gravar naquela época. Então tinha que ter uma constância. É a dinâmica do músico, como a gente fala, né? Agora eu gostaria que você falasse um pouco das suas influências no que tange ao Nordeste, porque a gente sabe que você reside hoje na Bahia. Eu tenho um carinho muito especial por um grande guitarrista que tive o privilégio de operar som para ele, chamado César Razek, um gênio. E também tenho um grande amigo chamado Edezinho, em Juazeiro. E vem outros, Bag Night, enfim. Jorge Guru, que foi professor de Luiz Caldas. E tem alguns outros lá também, em termos de composição, que é Souza do Acordeon, de Serra Talhada. Rui Grude, que é um grande poeta. Acisão, um grande amigo meu, que também é de Serra Talhada. E vem Marisola, de Juazeiro.
e são cantores, compositores regionais que realmente não deixam nada a desejar em termos de suas belíssimas composições. São poetas, são artesãos que tiram da poesia a música, ou seja, eles fazem com que você se sensibilize, porque a música nada mais é do que a arte que manifesta a nossa alma mediante ao som. Como é que surgiu esse interesse pelo direito e como é que se consolidou essa transição, né, da música para o direito? Na verdade, eu considero até como uma inversão. Eu era estudante e já havia pisado em solo de faculdade, como diz um amigo meu, né? Pisado em solo, né, de faculdade. E eu abandonei, de fato, a faculdade, troquei a faculdade pela música. E chegou um momento na minha vida que eu senti necessidade de voltar aos trilhos aos quais estava. E foi aonde eu voltei, eu retornei, eu cheguei para mim mesmo e disse, não, eu vou agora deixar a música em segundo plano, eu irei, na verdade, voltar a estudar, concluir o curso que eu sempre gostei, nunca desprezei uma boa leitura e, graças a Deus, foi essa transição que me fez hoje ser um operador do direito e a música está dentro de mim, mas em segundo plano. Então foi essa inversão. Primeiro eu era estudante, depois voltei para a música profissionalmente. Depois saí da música profissionalmente e voltei para os estudos de forma profissional, né? Então seria mais ou menos isso. E o que na música, Marcos Belo, você gostaria de ter feito e não fez? Gostaria de pudesse voltar no passado e esse Marcos de hoje pudesse falar para aquele garotinho que estava ali pegando o seu primeiro instrumento, que conselho você daria com essa maturidade que você tem hoje, que vai servir com certeza para muitos jovens que estão nos escutando? Vejam, não deixe para fazer aquilo que você tem que fazer hoje. Eu sou muito assim, Luciano, enjoado com isso, porque eu me cobro duas coisas. Prazo dentro do direito, porque o direito trabalha com prazo, e aquilo que você tem que fazer, tem que lavar um copo, pegar esse violão, levar para ali, faça agora. Não deixe para fazer depois. E aqui fica uma das grandes histórias e lições que eu trago comigo até hoje. Quando eu tinha na faixa de 12 anos, o Bando da Lua estava se preparando para fazer a sua última apresentação na CCOAC. E tinha uma música do 14 Bis, chamada Linda Juventude. E naquela época, como a gente já conversou anteriormente, não existia tecnologia, era no ouvido. E eu ouvia a música diferente. O seu Adilino, ele tinha uma serraria, e essa serraria já estava também consumindo o seu tempo. Então ele não tinha mais paciência. O grande Adilino não tinha mais paciência para poder tirar aquela introdução da música Linda Juventude. E eu já fazia aquilo. E eu cheguei próximo ao palco e ele fazia mais ou menos assim. Certo? E eu já ouvia diferente. E eu disse, não, cá comigo, né? Eu digo, tá errado. Não é assim, é assim. E aí eu ficava olhando, doido para pedir a guitarra para o seu Adilino, que eu já tinha segurado na casa do Zé Maria, e fiquei só na vontade. Então é isso que eu trago aqui para vocês. Faça o que você tem que fazer hoje, porque é uma mágoa que eu tenho dentro de mim. Porque se eu pedisse para ele, seu Adilino, por favor, deixa eu fazer aqui para o senhor ver se está correto ou se não está correto, eu tinha certeza absoluta que ele teria me entregado a guitarra. Com 12 anos apenas, eu já fazia esse tipo de coisa, né? Então só fica na lembrança, na eterna lembrança desse grande mestre que me influenciou, que foi o seu Adilino também, sobretudo. Maravilha. E que grande lição, né? A vida, ela é toda pedagógica, né, Marcos? E a todo tempo está a nos ensinar alguma coisa e uma reflexão, né? Às vezes uma coisa simples para uma criança, para um adulto, né, gera toda uma reflexão de uma vida. Exatamente. É a eterna pedagogia, conforme você, mestre, enfatizou. São caminhos que a gente não deve tropeçar por nós mesmos e sempre fazer a coisa de maneira correta, de maneira íntegra, de maneira proba,
que se amanhã ou depois o sucesso chegar como chegou para você, para o seu irmão Orleano, que, nossa, eu fico impressionado com a capacidade, a dedicação daquele rapaz, um grande operador do direito que não deixa nada a desejar a ninguém, que chegue de forma natural, sem que você atropele as pessoas, sem que você passe sobre a cabeça das pessoas, como chegou para mim determinadas coisas de insucesso, que eu tive que me refazer como a Fênix. Passei um tempo sem andar, passei 1 ano, 4 meses e 23 dias com uma lesão na coluna, fazendo faculdade, mas nada disso me fez desistir. E hoje, graças a Deus, eu tenho outras formações, eu dou aula em faculdade, eu tenho pós-graduações, enfim, é um outro assunto que ficará certamente para uma próxima conversa, para um próximo bate-papo. Mas sempre nos superando, é a luta de Sísifo que a gente tem como pessoa, como operador do direito, como músico e como cidadão. Marcos Belo, gratidão por você ter participado com a gente aqui desse podcast. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Tenho certeza também que deixamos muitas histórias, né, da época da música, histórias mais atuais. Tenho certeza que iremos fazer a parte 2 no seu regresso aqui à Carolina, né? Já fica aqui o convite, você está convidado a participar. Então, isso é importante para a cidade se conhecer. Uma cidade que reconhece a sua história, reconhece a sua gente, as suas tradições, o seu povo, a sua cultura. Gratidão. Muitíssimo obrigado, ou seja, muito obrigado por essa oportunidade, que certamente virá outra ou virão outras. Então aqui fica o meu abraço a todos vocês.